Soberano Deus, eterno Pai, te pedimos para a vida do teu servo nessa noite, Pai. Que irá ministrar a tua palavra, Jesus. Abra a mente do teu filho, dá sabedoria, dá discernimento. Vai tirando, Pai, todo roubador de palavras, Senhor. Que ele venha expressar aquilo, Pai, que o Senhor colocou ao coração dele, Jesus. Prepara cada coração nessa noite para receber a tua palavra, Jesus. Que o Senhor venha falar tremendamente, Pai. Que nenhum de nós, Pai, viemos a sair, Pai, de mãos vazias, Pai. Que o Senhor venha falar, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade nessa noite. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vos saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém? Amém. Ezequiel capítulo 37, a visão do vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava seguíssimo. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei Deus sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis. E saberei que eu, o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez o reboliço, e os ossos juntaram cada osso ao seu osso. Aleluia. Até aqui podemos assentar. Aqui a respeito de Ezequiel, a Bíblia fala que Ezequiel era da família sacerdotal, ou seja, era um rapaz, um jovem que foi crescido, instruído, para que quando chegasse a idade de ministrar, de exercer o seu chamado, ele seria um sacerdote que ministrava perante a presença de Deus no templo. E eu vejo a semelhança a respeito desses profetas, como Ezequiel, profeta maiores, Isaías. Vemos a respeito de Daniel algo semelhante, porque ambos às vezes ministravam, pregavam, às vezes uma palavra de julgamento, mas havia no final a palavra de esperança direcionada ao povo. Como eu ministrei ontem, o reino tinha sido dividido em Judá e Israel, tinha se formado dois povos, duas nações, mas só que para Deus era um povo só, e para a nação estava dividida, para Deus era um povo só. O povo tinha sido levado cativo pela Babilônia, tinha sido levado para o exílio. Só que você vai ver que às vezes as pessoas estavam vindo pelos próprios erros que elas haviam cometido, pelos próprios pecados, pelas próprias falhas, porque por muitas vezes havia quebrado o concerto com Deus, havia quebrado a aliança com Deus. E você ia ver que a todo momento Deus enviava pessoas, levantava pessoas para ministrar uma palavra não só de condenação e julgamento, mas de arrependimento. Aleluia! E a gente fica observando que, embora aqueles verdadeiros povo era culpado, a Bíblia fala em Lamentações 13:22, quem se queixa, pois o homem vivente, queixa-se cada dos seus próprios pecados. Só que no meio daquele povo havia pessoas que não tinham nada a ver com Ezequiel. E era povo que era levado cativo, mas havia pessoas que não tinham nada a ver com Daniel. Era povo que era levado cativo, mas tinha pessoas que tinham nada a ver com Jeremias. Mas porque Deus permitia esse povo ir lá, era o meu povo que foi levado, mas era aqueles que iam fazer a diferença no lugar onde eles estavam. Era aquele que estava indo como inocente, que não tinha nada a ver, mas Deus precisava de um porta-voz no meio daquele povo, no meio daquela nação pagã. Deus precisava de alguém ainda, que quando Deus falasse quem eu vou enviar, quem eu vou usar aqui, falava esse que aqui envia-me a mim. Eu fiquei pensando, Deus, por que esse povo? Ezequiel não tinha nada a ver com o pecado do povo. A gente vê que é um rapaz, um jovem justo, mas estava sendo cativo, levado também como exílio, porque Deus tinha um propósito com ele naquele lugar. Isso aí, a Babilônia, depois que Daniel foi para lá, já não era mais o Deus. Daniel, ele apresentava o Deus dentro da Babilônia. E agora vamos ver aqui a respeito, fala nos primeiros capítulos, que depois que Ezequiel, ele está entre os exilados, cativo, ele está na beira do rio Quebar. Eu imagino ele pensando, porque ele estava completando 30 anos de idade. Era a idade que começava o ministério sacerdotal.
Agora vamos imaginar ele sentado na beira do rio e pensando, se eu estivesse lá em Jerusalém, era a idade, era o ano em que eu ia exercer o sacerdócio lá dentro do templo. Se eu estivesse lá em Jerusalém, eu estaria exercendo o meu ofício, o meu chamado. Se eu estivesse lá em Jerusalém, eu estaria no templo, oferecendo sacrifício a Deus. E naquele momento, talvez ele estava pensando, meditando isso, agora ele tem uma visão, ele vê os céus abertos. E ele começa a ter visões. Ele começa a ver uma nuvem em volta de fogo. Ele começa a ver imagens fortes, tremendas. E a palavra fala no final do capítulo 1 que ele cai com seu rosto em terra. É quando diz que uma voz brada, filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. E o Espírito entra dentro de Ezequiel. Quando o Espírito vem, Ezequiel ele tem visão, tem revelação. Quando o Espírito descia sobre Ezequiel, agora ele podia ouvir, entender, compreender o Deus e a voz do Deus que falava com ele. Põe-te de pé, eu falarei contigo. Ele disse que o Espírito entrou e ele se colocou de pé. Porque pensa numa coisa que é a especialidade do Espírito Santo: é levantar aqueles crentes que estão caídos. É dar força àqueles que estão fracos. É dar alegria àqueles que estão abatidos. É tanto que Jesus fala: eu vou deixar o Consolador. É o Espírito da verdade. No Velho Testamento, o Espírito descia de forma transitória, ele via, usava, exercia aquilo que era para exercer e voltava de novo. E quando o Espírito descia sobre Ezequiel, ele tinha visões. Quando o Espírito descia Ezequiel, ele ouvia a palavra de Deus, ele se colocava de pé. Nos primeiros capítulos, é o chamado, Deus está falando: Ezequiel, Ezequiel, eu estou te chamando para exercer um chamado. Só que Ezequiel ele era de ofício sacerdotal. Mas falou: Ezequiel, eu vou te levar para tu profetizar para a nação. Eu vou te levar para pregar para o povo de coração duro, porque quebrou a aliança, quebrou o concerto, cometeu idolatria, se prostrou a outros deuses. E eu fico vendo, sabe quando é que Deus levantava um profeta? É quando a nação estava corrompida. É quando o cenário estava ao contrário da vontade de Deus. Você vai ver que o povo tinha se voltado as costas para Deus, que o povo estava afogado em idolatria, mas era nesse cenário que Deus levantava os profetas. Você vai ver que foi assim no tempo de Acabe, no tempo de Jezabel. Deus levantou Elias. Você vai ver que muitas vezes o povo, mesmo estando no exílio, viu as costas para Deus, levantava Isaías. Deus levantava Jeremias, Deus levantava Ezequiel, e a gente vai ver que o mundo está indo de mal a pior. Vamos ver o primeiro lá dentro do livro de Mateus 24, o que vai acontecer nos últimos tempos. De Timóteo vai falar: nos últimos dias haver homem de coração duro, obstinado, amante de si próprios, mais deleite da carne do que do espírito. É nesse cenário contrário que Deus está querendo levantar homens e está querendo levantar mulheres para exercer a vontade dele. Aleluia. Ele vai ver o céu se abrindo. Deus vai dar visões para ele. Vai vir visão que ele vai falar de julgamento. Para Ezequiel, o povo foi levado ao exílio, foi espalhado. E a Bíblia vai falar no capítulo 36 que o povo foi para o exílio, já se espalharam, mas mesmo assim é como se eles estivessem dando mau testemunho naquele lugar. Porque as pessoas lá falaram: isso aí é o povo de Deus. Mas o testemunho dele não condizia com o chamado povo de Deus. E aí você vai ver que Deus agora ele vai trazendo o povo, trazendo à memória Ezequiel. E Ezequiel lá na Babilônia não tinha noção de como estava o templo lá em Jerusalém. Talvez ele estava pensando que o templo estava como ele saiu ainda. Deus vai dar visão a Ezequiel e vai levar ele em espírito, vai mostrar visões lá como está o templo lá de Jerusalém. Interessante. Ezequiel estava no meio dos exilados, mas as palavras, profecia, não era nem tanto dos exilados, era para aqueles que ficou de Jerusalém, da terra prometida, onde estava o templo, onde era o lugar de oferecer sacrifício, holocausto, de adorar a Deus. E ele vai ter visão agora que vai ver o templo todo corrompido. Aqueles que ministravam, que tinham que estar na direção, estava oferecendo um sacrifício que não era para Deus. E fica imaginando o coração do sacerdote. Porque ele pensava: meu Deus, eu sou sacerdote.
Meu ofício é oferecer sacrifício lá naquele tempo. E agora a gente está vendo a forma que estava agora, que essa glória tristeza maior, no capítulo 8 de Ezequiel, vai falar que ele tem uma visão agora da presença de Deus, deixando o templo. Você vai ver que ele é do tempo de 2 Crônicas, capítulo 6, 7, que quando Salomão, ele constrói o templo, que ele se ajoelha, ele vai orar e pedir oração a Deus, e dá a nossa indicação, Senhor, quando alguém orar nesse lugar, meu Deus, quando alguém apresentar uma causa, quando alguém trazer um sacrifício, o Senhor vem ouvir, o Senhor vem atender. E é tanto que no capítulo 14, 7, 14, ele fala assim: ó Salomão, eu vou atender, mas tem uma condição. Qual é? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, sararei a sua terra e curarei as suas feridas. Então assim meu ouvido vai estar aberto e atento à oração feita nesse lugar. A Bíblia diz que naquele momento a glória de Deus desceu naquele lugar, de sorte que Deus, o sacerdote, podia entrar por causa da glória de Deus que estava ali. Só que no livro de Ezequiel, capítulo 8 agora, a visão é diferente, é de tristeza, é de dor, é de lamento, porque Ezequiel está vendo aquela presença que desceu lá no livro de Crônicas. Agora ela está indo embora, mas por quê? O templo estava contaminado. E o que é que nós falamos? Que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus não habita em templo sujo. É por isso que o Evangelho fala: renuncia o pecado. Renuncia a vocês mesmos, deixa as práticas pecaminosas, arrependei-vos, busque a santidade, larga as práticas pecaminosas, viciosas, para que nós possamos ser templo e moradia do Espírito Santo de Deus. Sabe, é interessante que fala assim, que quando o Espírito imundo sai, a pessoa aceita Cristo, ele é habitada pelo novo Espírito. Só que fala que devido a algumas coisas, a vida do Espírito sai, que o Espírito imundo acha a casa adornada. Adornada é o quê? É limpa. Por quê? Porque estava lá o Espírito Santo. Sair, mas a casa estava limpa, ele vai trazer isso sujeira. No capítulo 8, Ezequiel tem essa visão, imagina o lamento, a tristeza no coração do sacerdote. Mas Deus levantou ele como sacerdote. Imagina Ezequiel falando assim: eu sou sacerdote, tu está me levantando para pregar o povo. Sim. Agora estou te dando mais um ofício de profeta. Aleluia. Às vezes nós, Senhor, eu só sei louvar assim. Eu te dou um ofício, pregador. Deus, só sei pregar, tu deu um ofício, tu vai louvar. Deus, mas eu sou pastor, sim, mas tu pode ser também evangelista, missionário. Você pode exercer essas funções, aleluia. Deus capacita. E às vezes quando fala, ei, eu vou enviar lá, não tem ninguém, eu preciso. Glória a Deus. Mas vamos ver, queridos, que esse era o ofício de Ezequiel. Ezequiel foi aquele profeta do exílio. E ele já profetizava sabendo, porque Deus tinha anunciado aqui, não vão te ouvir. Ezequiel, o coração está duro. Mas a partir do capítulo 36 agora já é uma mensagem diferente, já é mensagem de esperança, uma mensagem de apontamento para o futuro, o que ia acontecer. No próprio capítulo 36, se você for ver, ele está falando de Ezequiel. Eu falei para você lá no começo, o pessoal, esse povo de coração duro, coração de pedra. Mas eu estou dizendo aqui agora que eu vou tirar esse coração de pedra e vou dar um coração de carne. Eu entendo que quando Deus, Ele não tira o coração de pedra, o coração de carne, Ele quebra aquele coração de pedra. No livro de Jeremias 23, 29 vai dizer: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esguiça a pedra. Meu irmão, não tem coração duro que Deus não possa quebrar. Verdade, Jesus. Não tem coração duro que Deus não possa tirar e dar um coração de carne, um coração que tem sentimento, um coração que possa sentir a presença de Deus. Eu falei que Deus, Ele é grandão, mas Ele habita perto de um coração quebrantado. Aleluia. Aleluia. E às vezes vamos trazer para nós um coração tão duro, tão fechado para Deus. Às vezes as coisas estão acontecendo, Deus está ministrando, Deus está falando, Deus está querendo fazer obra, nós estamos congelado igual uma estátua. Ele teve um período que eu ia para o ministério, a igreja, até em outros lugares, mas eu estava até na lista, ou convidado para pregar, as pessoas entregavam a revelação, aí Deus está falando isso, mas bonito, eu estava igual um gelo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Por que eu estou dessa forma? Mas Deus deve nos procurar nos quebrantar. Devemos eliminar o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho. João Batista falou que é necessário que ele cresça, que eu diminua.
Quanto mais espaço nós darmos para Deus, menos de nós vai sobrar, aleluia, para poder preencher aquele espaço que não é para nós. Ele tem essa visão. E agora no capítulo 37, ele vai ter assim: e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito, aleluia, ao vale que estava cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. Às vezes não era nem seco, estava para lá de seco, estavam sequíssimos. E uma palavra vem: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Agora vamos imaginar aqui, conjecturar a cabeça de Ezequias. Elias orou, o menino voltou à vida, mas não estava com carne, estava com pele, ainda estava fresco de há pouco tempo. Eliseu, a mesma coisa. Se nós vemos para o Novo Testamento, lá estava em decomposição, mas ainda tinha uns fragmentos de alguma coisa ainda. Mas aqui, esses ossos só sequíssimos. Senhor, tu que sabes. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. É aquele que conhece o passado, o presente, sabe do futuro. É verdade. É aquele que conhece o ontem, o hoje, conhece o amanhã. É aquele que conhece o teu passado, que sabe da tua história e sabe o que tem reservado para você. Aleluia. É aquele que sabe de tudo, que esquadrinha e sonda mente, coração e alma. Aleluia. Senhor, tu sabes. Ele disse que naquela visão Deus coloca o Espírito leve no meio do vale, estava cheio de ossos. Aqueles ossos eram o povo exilado. E como ele disse que ele foi espalhado para algumas nações, no capítulo 17 vem falando isso, porque ele foi levado para as nações, para algum espaço, estava separado, estava o povo lá, outro povo cá. Mas agora ele diz assim: poderão reviver esses ossos. Ele fala: Senhor, tu sabes. Fala, profetiza. Tu vai profetizar, vai dizer: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E que eu acho interessante, sabe o quê? Os ossos tinham que ouvir a palavra de Deus. Lázaro tinha 4 dias morto, mas quando falou: Lázaro, sai lá fora, o defunto ouviu a palavra de Deus. Aleluia! E às vezes Deus fala com nós, a gente faz tanta surdez para ouvir, ou pelo menos para obedecer. Às vezes Deus fala tanto com a gente não percebe. Porque para não dizer assim, se Deus não usar um profeta, se Deus não usar uma pessoa e vier diretamente comigo, eu não creio que Ele está falando. É verdade. Eu creio que Deus ele fala até através do silêncio. A Bíblia diz que a natureza ela proclama a glória de Deus. Aleluia. A natureza ela fala. É verdade. E às vezes estamos esperando coisas grandes, Deus está falando das coisas pequenas. Aleluia. Deus ele é maravilhoso. Ele fala: filho do homem, profetiza sobre esses ossos. E diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia, querido, que eu acho interessante, sabe por quê? É porque no dia de hoje, sentimos essa carência, essa falta de alguém verdadeiramente falar assim: assim diz o Senhor. Hoje em dia vem muitas pessoas abrindo a boca, falando o nome de Deus em vão. E muitas pessoas dizem: Deus está falando isso, está falando aquilo, nada, Deus não está nem naquilo, mas Deus olhando, eu não estou falando isso não, deixa de mentir. Mas naquele dia os profetas apontavam e diziam: assim diz o Senhor, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. E diz que ele começa agora a profetizar, e aí ele está falando o que ia acontecer. Quando profetizar, vai vir nervo, vai vir carne, vai vir pele. Aleluia. E disse: eu vou soprar o meu espírito nos 4 cantos. E agora ele fala: profeta, agora coloque em ordem. E ele fala: eu comecei a profetizar quando o Senhor me deu ordem. Enquanto eu profetizava, ouviu-se um ruído. E começou um reboliço no meio daquele vale. Cada osso agora começou, aleluia, a juntar no seu osso. Imagina aí, queridos, quantos ossados na visão não tinha. O fêmur estava lá, os dedos estavam ali, o osso do pé estava ali em outro canto. Poderia muito bem, naquele momento, a mão se conectar com o osso da canela, o pé se conectar com o osso da mão, mas as coisas de Deus é tão maravilhosa, tão perfeita, que fala que no meio daquele vale, as coisas começou a encaixar no lugar certo, cada osso no seu osso. Eu sei, meu irmão, que na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa parentela, tem muitas coisas que estão fora do lugar, mas segundo a palavra de Deus, eu creio que as coisas vão começar a se endireitar, as coisas vão começar a encaixar no lugar certo, segundo a palavra e a vontade de Deus. Aleluia.
Houve um reboliço no meio do vale. Eu sei, querido, que às vezes é difícil profetizar quando nós estamos no vale devido à situação. Às vezes é mais fácil profetizar para a vida de outras pessoas, porque eu sei que é assim. Meu irmão, tu está passando o vale, eu vou profetizar que vai dar tudo certo. Eu vou profetizar para você que as portas vão se abrir. Mas difícil é quando nós mesmos estamos no vale. Difícil é quando nós mesmos estamos na prova, na dificuldade. Às vezes nós mesmos chegamos a duvidar. Às vezes nem abrimos a nossa boca para profetizar. Às vezes pedimos outra pessoa, profetiza. Sabe aquele cara que o pessoal fala que santo de casa não faz milagre? Às vezes nós pensamos isso de nós mesmos, sabia? Ah não, se orar vai dar não, mas se fulano orar, vai dar certo. Se eu profetizar aqui não vai dar em nada não, mas se fulano orar, meu irmão, as coisas vão acontecer. Queridos, eu aprendi uma coisa a profetizar. Colocar a mão na geladeira, Senhor. Deixa aí, Pai. Colocar a mão na despensa, Senhor. Eu profetizo, meu Pai, essa dispensa cheia. Colocar a mão nas tuas coisas, na tua casa, coloca a mão na tua própria cabeça, Senhor. Eu profetizo aqui, Senhor, um vaso novo, um vaso cheio. Deus, eu profetizo, vai naquele varão, naquela varão dentro de casa, mesmo dormindo. Levanta a tua mão e começa a profetizar dentro daquele lugar. O negócio é porque às vezes nós estamos no vale e estamos de boca fechada. Às vezes estamos no estreito e estamos calados. E às vezes nós fazemos o contrário. Quando é para falar, nós nos calamos. Quando é para nos calar, nós abrimos a nossa boca. Eu vejo que a diferença, às vezes, Deus não nos impede de passar por alguns vales. De passar pelas provas, pelas lutas. Mas a pergunta é, quem somos nós no meio do vale? Quem somos nós em meio às lutas, em meio às provações? No meio do vale nós somos profetas ou somos ossos? No meio do vale, se daquele que profetizamos, não precisamos ser profetizados. Às vezes a situação ela varia até. Mas ele diz que ele começa a profetizar no meio daquele vale. E ele fala que houve um ruído, houve um reboliço. E ele começa em visão a perceber aqueles ossos. Imagina aquele monturo de osso, aquele movimento. Cada osso se junta no seu osso. Aí está formado agora um esqueleto. Dentro de nós tem tanta alçada e essa é a nossa estrutura. Se fosse só pé, nós estava caindo no chão uma roupa. Mas nesse aí estava só a caveira, só os ossos. Mas à medida que ele vai abrindo a boca, ele vai profetizando aquilo que Deus mandou ele fazer. Filho do homem profetiza. E ele fala, vem, entra aí os nervos e começa a vir os nervos. Aquele que já estudou anatomia vai entender um pouco. E quando ele começa a profetizar, vem agora a carne sobre aqueles ossos. Quando ele começa a profetizar, agora vem a pele sobre aqueles ossos. Está formado um corpo humano. Estava formado uma matéria, mas ainda estava morto, porque faltava o fator principal. Faltava o espírito. A Bíblia fala que o espírito, lá em João 6,63, é que vivifica. O Espírito é que dá vida, aleluia. O Espírito é aquele que levanta como levantou Ezequiel. O Espírito é aquele que dá visão. É o Espírito que te dá ânimo, que te dá força. É o Espírito que te impulsiona a fazer as coisas de Deus. Aleluia. Faltava o Espírito. E ele fala, filho do homem, profetiza sobre os quatro ventos, para que venha um Espírito. E aí eu imagino agora naquele vale começando aquele som, como foi lá em Atos 12, um som veemente, invadiu aquele ambiente. Aleluia, querido, vem aquele som no meio daquele vale. E quando aqueles ossos se mexeram, agora o corpo, eu imagino o dedo começando a mexer. Eu imagino agora a perna começando a se balançar, agora começando a se erguer, agora começando a ficar de pé. E a Bíblia fala que à medida que o Espírito ia soprando, o corpo ia se levantando. À medida que o Espírito entrava, soprava no vale, as pessoas começavam a se colocar de pé. E ele fala que no final ele viu um exército grande e numeroso. Um exército grande e numeroso, o Espírito fez um exército e colocou de pé. Glórias a ti, Deus.
O espírito é vivificado. Tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. Aleluia, porque já não dão mais lugar ao Espírito de Deus, porque já não dão prioridade ao Espírito de Deus, porque já não tem aquele amor que eles dizem: Espírito Santo, vem para cá, ora comigo, louva comigo. Espírito Santo, eu não entendi o que é isso, queridos. Às vezes eu vou estudar a Bíblia, eu não entendo, mas Espírito Santo, não estou entendendo, fala comigo, conversa como se fosse isso. Dialoga com eles. Aleluia. Você vai ter muitas experiências, tenho certeza. Se colocou de pé um exército grande e numeroso. E Deus fala: filho do homem. Esse povo, esses ossos, era o povo do exílio. E quer saber um dos fatores a qual aqueles ossos estavam sequíssimos? Porque fala que eles estavam no exílio. E muitos estavam se perguntando e dizendo que Deus já tinha esquecido deles. Vai dizer que eles já não tinham mais esperança no Deus que podia tirar eles de lá. Talvez no Deus que usou Ezequiel no começo, que falou durante outros profetas: aí vai ser cativo, mas eu vou tirar depois. Fala que eles já estavam sem esperança, quando os fatores com os ossos estavam sequíssimos. Uma vez eu contei uma ilustração baseada na minha infância. Eu sei que talvez muitos de vocês já viram aquele insetinho verde que parece uma folha de uma árvore, tem chamado de esperança. Foi uma esperança que o interessante é a gente ver uma barata. Isso. Você vê um besouro, mata. Mas eu queria ver alguém deixar matar uma folha de esperança daquela, deixar ver, não, esperança não mata não. Colocava lá no alto, no lugar de segurança, para não matar a esperança. Para você ver a importância, queridos. Não deixe ninguém matar a tua esperança. Não deixe ninguém, aleluia, matar aquilo que você crê, no Jesus que você adora, no Jesus Cristo que vai voltar. Não mate você mesmo a sua esperança. Eu sei que vivemos dias em que nós indagamos muito, nos fazemos muitas perguntas, muitos questionamentos, aleluia, mas nós queremos ou não, ainda temos esperança. Eu falo isso porque nós que trabalhamos no outro dia cedo, amanhã vou trabalhar cedo. A Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus. Quem de nós tem certeza que o amanhã vai chegar? Eu tenho certeza que muitos aqui vai botar o celular para lá amanhã cedo. Vou colocar lá 6:45. Isso não é uma esperança? Você não tem convicção, não tem certeza, não. Você crê que amanhã vai chegar. E eu falo que nós temos esperança. Eu não me canso de falar isso. Porque a nossa ressuscitou no terceiro dia. Aleluia, Jesus. A nossa esperança não ficou presa na cruz do Calvário, não ficou presa dentro de um sepulcro. A nossa esperança, ela ressuscitou. E se ela ressuscitou, ela está viva. A nossa também está viva. Glória a Deus, aleluia. A partir do capítulo 36, agora é a mensagem de esperança, de bonança. Deus está falando agora no capítulo 47, ele está falando que agora ia haver uma restauração do templo. Ele está falando que vinha aquelas águas purificadoras, um novo templo, uma nova terra. Ele estava falando que por mais que aquele povo estava no exílio, estava na Babilônia, estava cativo, mas não estava esquecido, não estava abandonado. Eu fico aí que Deus tem todos os motivos para nos abandonar, para nos deixar de mão. Mas Ele insiste tanto. Pensa aí, o vaso, o homem, a matéria que Ele criou, que desobedeceu, que pecou, que se corrompeu, que atualmente vira as costas, mesmo assim João 3,16, olha que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é que é amor incondicional. Tu é pecador, sou pecador, somos falhos, somos imerecedores, mas Ele nos ama. E eu acho interessante aqui para nós começar a encaminhar para o final algumas coisas semelhantes de Ezequiel. Mensagens para futuramente estar fazendo alusão dentro do Espírito Santo que havia de vir sobre as carnes, não de uma forma transitória, mas agora verdade, como aconteceu em Atos 2. E ele vem falando agora a respeito de um novo tempo restaurado. Em Apocalipse capítulo 21, João tem a visão, um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele estava na beira do rio Quebar, agora ele vai ter uma visão como a de Apocalipse 22, há um rio que vinha do trono de Deus de águas cristalinas.
águas. Aleluia. Queridos, agora, assim como Ezequiel esteve naquele vale, assim como Ezequiel, ele profetizou e o Espírito soprou, o Espírito veio. E foi levantado um exército que estava caído, ou seja, agora está de pé. Isso me faz lembrar quando a trombeta soar, assim como Ezequiel abrindo a boca. A trombeta soará. E muitos daqueles que estão no pole vão se levantar. E o mesmo Espírito que soprou agora, ele vai reunir aquele povo e vai levar, aleluia, para essa nova terra. Esse novo céu, a qual ele estava tendo uma visão de um novo tempo purificado, uma nova terra. João vai falar que esse novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Aleluia. Queridos, eu não sei a luta, a prova que tu passa, eu passo por muitas também. Mas não deixe Cristo por nada. Mesmo que esteja num vale, mas creia que você não está sozinho não. No Salmo 23, de número 4, ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal, porque eu sei que tu estás comigo. Aleluia. Se Cristo está conosco no momento de bonança, meu Deus, que fala que está no momento mais difícil. Glória a Deus. Mas eu quero falar, queridos, que assim como Ezequiel, às vezes o cenário está feio, você está no vale, as coisas não estão como a gente queria. Às vezes eu olho para a nossa parentela, eu falo de mim, eu vejo pessoas afastadas de Cristo. Eu olho para a minha parentela, eu vejo pessoas que nunca fez um compromisso com Deus. Eu olho para a minha parentela, eu vejo pessoas que estão oscilando na fé. Eu olho para a minha parentela e vejo pessoas que estão com um pé no mundo e um pé na igreja. É como aquele vale de ossos secos. Mas continue profetizando, continue orando, continue perseverando, aleluia. Porque nesse vale eu creio que Deus te construiu por profeta e não por osso. Amém? E assim eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E eu louvo a Deus pelo dia de cada um, em nome de Jesus. Amém.